Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar com vocês hoje a respeito de alguns temas que foram me solicitados em mensagem, em inbox, né? Algumas pessoas com dúvidas como poderia trabalhar X situação. Então eu resolvi fazer esse videozinho falando um pouquinho, tomando como base algumas solicitações das pessoas, que é sobre a empatia, sobre as mentiras, sobre o respeito, sobre as mulheres hoje no poder, o bem que as terapias elas propagam para quem faz, para quem desenvolve, e as pessoas que escolhem ou não em superar traumas. Então, o que eu venho primeiro falar com vocês é sobre a empatia, que é a capacidade de nós compreendermos e compartilhar os sentimentos das outras pessoas. E quais são esses benefícios que a empatia pode nos proporcionar? Fortalecimento das relações, promove uma grande compreensão, uma compreensão mútua, que vai melhorando a comunicação e nesse mesmo tempo vai impactando a saúde mental. Então, a empatia nada mais é aquela frasezinha que a gente já acostumou a ouvir há muitos anos, desde que nós fomos criados. O que eu não quero para mim, eu não vou dar ao outro. Então, não adianta eu falar com o outro com voz alterada, porque ninguém aprende. Isso a pessoa só coloca para fora o que a pessoa tem de oferecer. Então, essa pessoa só tem para oferecer ignorância, infelizmente, ela vai responder à altura da ignorância dela. Então, para que isso não aumente a disparidade de vozes, controle a sua voz ou simplesmente se retire. Diga à pessoa: hoje, agora, nesse exato momento, seus ânimos estão exaltados, então não há possibilidade nenhuma de nós conversarmos. Quando os ânimos estiverem mais calmos, eu volto e a gente torna a conversar. Até porque nós não temos obrigações de ouvir aquilo que nos faz mal. Se você errou, tem uma forma educadamente da outra pessoa conversar com você. E se você não errou, que você quer mostrar que você não errou, que foi um equívoco, digamos, de uma terceira pessoa, e essa outra pessoa, que é a segunda, não deixa você falar, então não adianta você falar agora. A melhor coisa que tem é a gente se ausentar. Pessoal, nem todo mundo trabalha em empatia. O pessoal gosta de dizer assim: eu sinto pena de tal coisa, eu faço tal coisa. Nada a ver, se não pratica. É a mesma coisa você pegar um livro, colocar um livro embaixo do braço o tempo todinho, para que as pessoas vejam que você está lendo tal tema de um livro, e você na realidade não tem conhecimento nenhum de nenhuma estrofe, de nenhum parágrafo, de nenhum capítulo desse livro. Adianta? Você não tem nem argumento para debate. O outro ponto que eu quero relatar a vocês é mentira. Eu te pergunto: por que você mente? Ou por que você omite alguma coisa? Então, mentir nada mais é do que um comportamento, humano muito complexo demais. Ele vai ter várias causas, várias situações. E a razão, pessoal, com as quais essas pessoas mentem, elas podem variar de acordo com a situação, de acordo com a personalidade de cada um, com a personalidade de cada um, até com fatores religiosos e psicológicos. Eu só digo a vocês que não vale a pena mentir. Por quê? Cedo ou tarde, a mentira, ela vem à tona, ela cai de paraquedas quando você menos imagina que poderia acontecer. Ou quando você nem sequer imagina que aquela mentira poderia vir à tona.
Então, mentir para evitar o quê? Vamos lá. Consequências ou punições. Para proteger alguém ou você se proteger. Para ganhar vantagens, para manter aparências, seja através de um hábito ou de algum reflexo de alguma situação dessa. Então, isso acontece com o fator da mentira. Um outro ponto, pessoal, quero que vocês prestem bem atenção, é o respeito. Todo mundo nasceu para ser respeitado. Não adianta a pessoa ter uma conta bancária esborrando se a pessoa não se dá o respeito. É a mesma coisa de uma pessoa ser pobre, se tornar rico e a pobreza não saiu dele, continua sendo uma pessoa humilde e respeitando. Como também a pessoa do outro lado não reconhece suas raízes e a ignorância, a falta de respeito prevalece. Infelizmente. O respeito, pessoal, nada mais é do que a base de toda e qualquer forma de convivência saudável. Respeitando as diferenças do próximo, reconhecer que cada pessoa ela é única e merece respeito, independente da sua classe social, independente da sua profissão. As pessoas elas têm que ter suas próprias opiniões, crenças, culturas e a sua maneira de viver. Uma das formas de você respeitar é você evitar julgamento das pessoas. Não julgue para não ser julgado. O que você vai ganhar? Você está falando daquela pessoa, você está mentindo daquela pessoa para ganhar uma promoção no trabalho, para se mostrar que é uma grande chefe de setor, chefe de gabinete, ou uma secretária, um assessor, enfim, seja o que for. Nós temos muito que aprender a lidar com as pessoas, a ouvir de uma forma certeira para não distorcer a conversa. Então, o respeito das pessoas, ela tem que prevalecer de todas as formas, principalmente quando a pessoa exerce um cargo de liderança. Pois bem, reconhecimento da dignidade alheia. Quem está num cargo de liderança, seja público ou privado, essa pessoa precisa realmente ter conhecimento da dignidade alheia, tratar todos os membros da empresa ou das pessoas que chegam para pedir alguma informação de uma forma única, igual, que é com respeito. Senão, aquela pessoa também não vai ter o respeito da outra que está chegando para pedir alguma informação, independente da hierarquia. Ninguém é melhor do que ninguém. Pode ser um rico, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um prefeito, pode ser qualquer político. Todos são iguais. O que vai diferenciar, como o pessoal diz, é a conta bancária. Mas não é a conta bancária que vai medir o caráter dessa pessoa, porque ninguém merece conversar com outra pessoa alterando voz. Ninguém merece. Não tem dinheiro do mundo que compra a educação para que a pessoa aprenda a tratar o outro da melhor forma possível. Tá? Esse é um dos respeitos essenciais, prioritários dentro de uma sociedade. Dentro dos respeitos das pessoas com cargos e hierarquia, é valorização às diferenças. Elas precisam reconhecer e respeitar as habilidades, ideias, experiências únicas que cada pessoa tem. Então, se ela não é capaz de respeitar, tenha certeza que ela também
não é capaz de respeitar nem a si próprio. Tenha certeza disso. Um exemplo de um comportamento é de um líder, tá? Respeitoso, que ele age como modelo. Esse é o melhor exemplo de um líder, tá? Ser respeitoso, demonstrando ética, empatia e que democraticamente é por lei se dar e receber o respeito. O outro ponto que eu quero relatar são as mulheres que hoje estão no poder. Acho muito promissor, acho super louvável, mas infelizmente a gente já percebeu que tem certas mulheres no poder que esquecem da luta que as demais mulheres estão fazendo em prol de equiparação a cargos, salários dentro da nossa sociedade. Muitas mulheres sabem sim, tira o chapéu para elas, sabe administrar com empatia, com respeito, com dignidade, não colocando na frente aquele cargo que exerce, alterando seu tom de voz, porque isso não adianta. E isso só acaba mais ainda com o esforço daquelas outras mulheres que estão lutando para ficar no mesmo patamar que os homens. Muitas mulheres reconhecem sim que outras são muito explosivas, ou no melhor dizer, ignorantes. Se esquece que na maioria das vezes elas estão naquele cargo, que nem profissão. Receberam um cargo e esse cargo pode vir acabar. Por quê? Porque vão haver denúncias da falta de educação e da falta de respeito. Então, o progresso de vocês, mulheres no mercado de trabalho e na liderança, merece aplausos. Cada vez mais. Vocês são dignas, vocês são sensíveis, vocês são capazes de resolver muito mais coisas do que alguns homens. Pela forma da explosividade, da falta de respeito que essas pessoas, elas, como é que eu posso dizer, promovem. Elas se esquecem que os direitos são iguais entre homens e mulheres. Atitudes justas e precisas. Não vai alterar a sua voz sem você ouvir a outra pessoa. Lembre-se que na maioria das vezes a outra pessoa chegou educadamente, com toda a educação que ela tem, com todos os títulos que ela estudou, tem. Apesar que a gente vê pessoas com tanto título, a gente vê pessoas com tantos títulos, até de doutorado, PhD, e não sabe se portar. E tem pessoas que não têm nem um terço do que a outra pessoa tem e sabe. Como também tem muitas pessoas com títulos tão educadas que as outras que estão em determinado poder que não tem tantos títulos, e talvez não tenha nenhum título, e é subignorante, não olha. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Vocês veem assim que tem uma cantora. Vamos tomar como posse a nossa conversa Ivete Sangalo, uma Anitta, canta. Mas vocês veem que no barzinho que você frequenta, na igreja que você frequenta, tem pessoas que cantam otimamente bem, com vozes perfeitas. Aí você só vai dar valor, dar respeito a uma Ivete Sangalo, a uma Anitta, seja quem for. Tem gente próxima a você que tem até talento, melhores esses talentos do que qualquer outra pessoa. Um advogado que você bota lá, um advogado, um médico, um terapeuta que você vê nas mídias lá em cima em ascensão. Eita, aquele profissional é tampa, ele é tamposo, eu queria tanto ir para ele. Olha quem está próximo de você, que também é bom, tem os méritos dele. E essa pessoa que está próxima a você, se estivesse lá na fama, você dizia a mesma coisa, sem conhecê-lo. Então valorize quem está ao seu lado, dê respeito,
de empatia. Não seja popularmente hipócrita e de querer as coisas no teu momento. Você tem que parar e ver isso. Ainda no mercado, são muitos desafios que acontecem, mas também é grande conquistas de vocês, mulheres, que são dignas, muitos aplausos. Contextualizando esse processo, desse grande progresso de vocês, é importante ressaltar, é importante compreender como a sociedade evoluiu e vem evoluindo e vão evoluir mais ainda. Mas para que evolua de uma forma prazerosa, precisa ser feito muita coisa. O que precisaria ser feito para alcançar a igualdade plena? Pensa nisso. Leva essa pauta para vocês, mulheres. Leva essa pauta para vocês, homens, também, para valorizar as mulheres. Que as mulheres, elas precisam crescer em todos os aspectos, mas com respeito. E não é gritando, porque ela grita, ela perde o direito dela. Ela altera a voz, ela perde o direito dela. Aí depois quer ter o direito. Porque fulano me agrediu por palavras. E você? Você viu esse lado? Você viu esse fator? Então, o que seria o equilíbrio de uma forma emocional de liderança? Nada mais é a capacidade de gerenciar as suas emoções. Pensa direitinho nisso de uma forma saudável e emocionalmente, especialmente de uma forma prazerosa, que todos os dias nós precisamos colocar em cash. Você precisa manter a calma quando você estiver em crise. Você tem que gerar confiança no outro e em você também. E você precisa ser resiliente. Principalmente resiliente, que você consegue lidar com as críticas, com os desafios, saber aprender a ouvir o outro, porque às vezes uma mentira acaba aquele relacionamento. Se você tiver um cargo de chefia, você pode botar os pés pelas mãos e demitir uma pessoa por falta de compreensão. Isso vai gerar fracassos e diversos obstáculos para os outros. E se você tiver o bom senso, você não vai gerar isso sem perder o foco. Aí eu digo, e as terapias? O que as terapias têm a ver com isso? Muita coisa. O bem das terapias para o poder de todos esses pontos que eu abordei. Elas sejam integrativas ou convencionais, ela tem um papel muito grande, super fundamental. Ela tem esse papel das terapias de um fortalecimento emocional, né? Numa promoção do seu autoconhecimento e na resolução dos seus conflitos internos e interpessoais. Então, eles vão atuando conforme o suporte que é dado e poderoso para enfrentar todos os desafios emocionais, sociais e profissionais que eu mencionei agora. Então, veja alguns pontos que eu vou até abrir aqui, que eu não esquecer nada dentro desse ponto das terapias. O que é que ela pode nos ajudar para que a gente desenvolva a empatia, para que a gente possa lidar com as mentiras e necessidade de verdade, para que a gente tenha respeito às relações saudáveis, para que as mulheres na liderança tenham um equilíbrio emocional, para que os traumas e dores emocionais não resolvidos sejam resolvidos, para promover o autoconhecimento e a sua cura interior, para que as terapias tenham um papel no mercado de trabalho e na liderança do sexo feminino, para trabalhar os conflitos à base da convivência saudável. E por que também, o outro ponto final agora e por que existem pessoas que não escolhem enfrentar e superar seus medos e seus traumas. Por que algumas pessoas escolhem o sofrimento?
ligação emocional com o trauma, com o medo, de perder o quê? A identidade que você tem ligada com a dor. Perder a sua zona de conforto. O impacto disso da saúde mental e física é imensa. Muito grande. É um ciclo de autossabotagem. Tenha certeza disso. E como ajudar essas pessoas a si mesmas? Primeiramente, ter compreensão. Elas precisam compreender que precisam de ajuda. E os terapeutas estão aí, ajudando. Quanto mais tempo ela protela, ela propaga, ela procrastina em se tratar, mais o problema aumenta, mais o trauma aumenta. E ela não vai ter coragem de enfrentar isso de maneira alguma. Reflexão é a forma de incentivar a pessoa a enxergar os benefícios da cura que as terapias proporcionam. Então, assim, o que eu quero dizer a você é o seguinte, uma mensagem final que eu anotei até aqui é: a cura é uma escolha que depende de cada indivíduo. Mas é importante mostrar que o caminho para a liberdade emocional é possível e recompensador. Pensa bem nisso que eu vou dizer agora a vocês. A cura, o respeito, a empatia e a verdade não são apenas ideias. São ferramentas para transformar uma vida de qualquer ser humano, a sua vida, que você está aí do outro lado da telinha. Cada pessoa ela tem o poder de escolher viver com leveza, mas isso começa dentro do processo individual de cada um. Então pense. Você convida alguém para interagir nesse vídeo? Responda aí, coloque suas dúvidas que eu vou respondendo. Coloque seus anseios, coloque o que vocês visualizam nesse dia a dia. O que vocês conseguiram entender com esses poucos flashes que eu coloquei de cada tema aí abordado, para poder incentivar e instigar o que vocês têm de cada um dentro de vocês. Então pare e pense, dê respeito primeiramente para ser respeitado. Se alguém não te respeita, te ausenta. Não adianta você gastar sua saliva com uma pessoa que ela só tem o que proporcionar para fora, que ela só tem o que externar para fora. Ódio, rancor, todos os tipos de piores de ressentimentos que um ser humano possa ter. Isso não vale a pena. Não vale a pena de hipótese alguma. Você vai adoecer com isso? Você vai adoecer com isso para quê? Então não adianta. Então fica aí o alerta para vocês mediante a situação. Que Deus abençoe a todos vocês. Preste atenção. E outra, faça de você a cada dia, que cada dia de vocês